Soberano, eu te louvo neste momento, porque tu és bom mesmo, tu és fiel, sábio e justo. Além de soberano em todas as coisas, Senhor, eu declaro que aqui estamos a fim de fazer a tua vontade, tão somente, nada mais queremos, a não ser a tua honra, a tua glória, a tua vontade, teu reino. Que venha, sim, ó Deus, o teu reino em nós e através de nós nesta terra. Então, venha o Espírito Santo agora tomar conta de mim, de todos, conduzir efetivamente nosso tempo juntos em prol do teu reino, Senhor. Interditamos as dependências e os arredores contra toda ação do inimigo. Venha teu reino e obrigado em nome de Jesus. Amém. Então, aqui estamos outra vez, em nome do soberano Criador dos céus e da terra. Estamos chegando agora ao verso 19, ainda do capítulo 12 de Romanos. Eu vou ler, como de costume, um parágrafo, então voltar e comentar. Então, no caso, tem versos 19 a 21 para terminar o capítulo 12. Lendo então a palavra de Deus. Amados, não vos vinguem a vós mesmos, antes deem lugar à ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Pois assim fazendo, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Até aí, por enquanto. Entendemos que, como já tenho falado, há uma diferença entre a minha pessoa e o reino de Deus. Isso aqui está falando de coisas feitas contra a gente, a pessoa da gente. Não está aqui falando de ataques contra o reino de Deus. Aí é outro assunto. Aí não é para fazer vista grossa, não. Desculpe, mas aqui é coisa pessoal, né? Mesmo porque, quando fala aqui de ira, aqui deem lugar à ira, é porque a ira costuma se expressar através da violência física e hoje em dia, muitas vezes através da ação jurídica, então tem que processar o sujeito. E isso, naturalmente, alguém no mundo é o tipo de reação que essa pessoa vai esperar. Né? Ou alguém que ataca a gente vai esperar esse tipo de reação. Não vai esperar atos de bondade da nossa parte, o que pode até deixar o sujeito meio constrangido, sabe-se lá. Mas, em todo caso, eu digo que não devemos nós descer ao nível do outro. O Satanás gosta muito de ver se ele consegue nos levar a descer ao nível da violência, coisa. Isso é um nível inferior. Tipo, eu diria quase um nível animal, porque os animais só têm mesmo a violência para poder resolver os problemas. Mas nós não, igualmente quem é de Jesus. Então, segue citando mesmo aqui a palavra de Deus, que está em Deuteronômio, capítulo 32, verso 35, exatamente assim. Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então, não é da nossa competência querer nos vingar quando sofremos alguma coisa. Eu entendo que exatamente o jeito certo é entregar a justiça de Deus. Se alguém realmente me faz algum mal, eu entrego. Normalmente, como eu sou escravo do dono, então o problema é do dono, não é do amo. Então, dono, veja aí, problema teu. Não a gente descer a nível de atuação física. Né? Agora, quando aqui no verso 20 fala de dar comida ao inimigo quando ele tem. Aí, obviamente, é uma coisa pessoal. Naquele tempo também, os lugarejos eram pequenos, todo mundo conhecia todo mundo. E sempre surgem, né, as competições, as inimizades. Isso aí acontece. Existe em todo lugar, sempre existiu.
Então, é esse o tipo de quadro. Aí, aquele que acha que é teu inimigo, aliás, até ele se comporta dessa forma. Aí ele está com fome, aí você dá comida a ele fica até sem graça, né? fica constrangido. Aí está com sede, você dá água que beber. Agora, sinceramente, quando aqui fala de amontoar brasa viva na cabeça, obviamente isso não é literal, mesmo porque vai contra, choca violentamente contra o começo do verso que diz que não é para fazer nada disso. Vamos ler o texto, que isso aqui está no texto. Vamos a Provérbios 25 e versos 21 e 22. Eu achei até curioso, mas está aqui. Está aqui sim. Que a gente não esperava exatamente isso, mas está aqui. Provérbios 25, versos 21 a 2. Está aqui, eu estou lendo. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim lhe amontoarás brasas sobre a cabeça, e Jeová te retribuirá. Capítulo 25, versos 21 e 2. Exatamente aqui, inclusive as brasas na cabeça. Obviamente isso aí é figurado, mas eu imagino que a ideia é exatamente que você deixa o sujeito constrangido, ele fica sem graça. Ele procurou te fazer mal e você de repente faz bem a ele e ele fica. Agora a brasa viva, convenhamos, aí seria um sofrimento agudo e na hora, não tem como. Eu prefiro pedir que Deus resolva, quer dizer, deixa com ele. Agora o verso 21 soa bonito, né? Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Não, isso é muito bonito. A dificuldade é fazer funcionar cá embaixo, né? Como é que nós cá embaixo vamos vencer o mal com o bem? Eu digo, neste momento em que nós estamos vivendo, onde o mal já está muito desenvolvido, muito à vontade, o mal já tomou conta da sociedade, onde nós estamos realmente numa pequena minoria, uma contracultura, não é uma subcultura, é uma contracultura. Nós somos contra realmente a cultura do mundo. Gente, eu digo a quem quiser ouvir que sem poder a gente não vai. Sem poder nós não vamos fazer muita diferença, não. Sabe-se lá, vamos sequer nos safar. Eu vou me demorar aqui um pouco, eu entendo que aqui estamos diante de uma questão mais do que prática. É aqui realmente que nós temos que viver no mundo de hoje. E principalmente quem está trabalhando no mundo, ou mesmo estudando no mundo, quer dizer, as escolas hoje em dia são um inferno, quer dizer, sem poder, gente. Então, eu vou me deter aqui um pouquinho, por entender realmente ser necessário. Não adianta ficar aqui com teorias muito assim lindas e bonitas. Não, temos que realmente descer para ver se achamos como pôr em prática. Então, em Lucas capítulo 10, verso 19, o soberano Jesus disse: atenção, estou dando a vocês a autoridade para pisotear serpentes e escorpiões, bem como sobre todo o poder do inimigo. Agora, obviamente, quando fala aqui de serpente e escorpião, está falando de forma figurada, porque você não precisa do poder de Deus para esmagar um escorpião, basta um chinelo. Mesmo uma cobra, você pode matar com um pau, você não precisa da ajuda de Deus para você matar uma cobra, não dá. Isto aqui, obviamente, está falando de outras coisas. Eu já tenho uma explicação disso em outro momento, mas o que eu quero aqui, para o nosso efeito imediato, é sobre todo o poder do inimigo. E como em Mateus 18, Jesus, lá no que chamamos da Grande Comissão,
Jesus diz que ele agora detém toda a autoridade no céu e na terra, então se ele tem toda a autoridade, ele muito bem pode delegar um pedacinho dessa autoridade a nós. Então ele delega a nós a autoridade sobre o poder do inimigo. Como em Efésios capítulo 2, lá pelo verso 20, parece, tal, ou capítulo 3, diz que o poder de Deus que está à nossa disposição está aí para fazer mais do que sejamos, inclusive, capazes de imaginar, pedir, enfim, sem limite. Quanto à nossa maneira de perceber as coisas, não precisamos do poder de Satanás para fazer coisas, mesmo porque ele é muito safado e capaz de nos enganar. Entendo que usamos sim a nossa autoridade em Cristo para proibir a ação do inimigo contra nós, contra pessoas que nós queremos bem, enfim, ou qualquer assunto, qualquer quadro, mesmo assim no trabalho. Nada melhor se você trabalha numa loja, chegando lá meramente amarrar o inimigo, proibir qualquer uso de Satanás naquela loja aquele dia. Você vai ver como é que vai ser melhor o seu dia lá dentro. Ou então, no lugar de trabalho, ou na escola, ou onde for. Que as pessoas são perfeitamente capazes de fazer o mal sozinhas. Mas, hoje em dia, e mormente no tipo de sociedade em que vive, muitas vezes a pessoa, além da própria malícia, tem uma pequena ajuda de fora. E nós temos autoridade sobre essa ajuda de fora. Não temos autoridade sobre a pessoa em si. Até certo ponto. Creio que podemos levar os pensamentos cativos à obediência a Cristo, 2 Coríntios, capítulo 5. Capítulo 10, verso 5. Mas, eu procuro antever. Sinceramente, eu não gosto de permitir que Satanás faça a minha agenda, se você entende o que eu quero dizer. Satanás é muito safado, ele gosta de nos pegar de surpresa. De repente ele arruma uma situação que a gente não esperava e a nossa tendência é reagir sem pensar. Às vezes a situação até que exige, você não pode demorar muito. Eu procuro sempre antever. Se eu estou vendo alguma coisa que pode ser uma ameaça, aí eu já estou amarrando. Quer dizer, estou dirigindo, chega assim num posto de polícia da rodoviária, eu já estou amarrando o pensamento do guarda. Não, se eu estou devendo, tudo bem, mas perseguição, não quero não, por favor. E às vezes, você sabe, acontece então. Mesma coisa. Nessa semana, a minha impressora pifou. Isso foi uma novela, não vou tomar tempo aqui, mas a questão quando eu levo, então, estou levando você, não, mas você leva o aparelho lá no técnico, mas eu já estou amarrando, então proibindo qualquer ingerência do inimigo na cabeça da pessoa que vai trabalhar no meu aparelho, porque eu não quero nenhuma safadeza com o meu aparelho, quero que ele trabalhe corretamente e tal, etc. Você está achando, não, isso é muito prático. Você não deve nunca fazer um exame médico de sangue ou de qualquer coisa sem proibir qualquer ingerência, porque senão o inimigo falsifica o resultado e você fica numa dança danada que não resolve, só vai te roubar dinheiro. Então, entendo que aqui a coisa aqui é bastante prática. A questão exatamente de como fazer funcionar. Em Efésios capítulo 6, a armadura inclui a espada do Espírito, que é exatamente a palavra de Deus. E a questão que é a palavra falada, está assim mesmo no texto grego, é a palavra falada. Como assim? Porque diz que a palavra de Deus é uma espada. Muito bem. Porque qualquer espada, para fazer efeito, tem que sair da bainha. O que adianta? Você pode ter a melhor espada do mundo, mas se ela está guardada na bainha, não vai fazer efeito. Não, você pode bater na cabeça, mas assim não é assim que se usa a espada. Para fazer efeito, você tem que sacar a espada. Então, exatamente
quer dizer, a palavra aplicada. Ou você fala, ou você escreve, conforme o contexto, mas você aplica a palavra ao caso. Nós temos, assim, muitos exemplos. Quem tem, o texto já tem também a nota de rodapé. Eu vou só correndo aqui, não vou lendo. Só para constar, quem quiser depois pode ver com calma. Mas exatamente a palavra falada começou com a criação do mundo. Está lá em Gênesis capítulo 1. A palavra, Deus falou, haja luz, houve, tal. Falou. Moisés falou, e muito. Elias falou, 1 de Reis, tal, 2 de Reis. Eliseu também, quer dizer, fazendo o poder de Deus funcionar em caso concreto. Então, Elias mandou fogo, desceu do céu e desceu. Eliseu cegou um exército, então, etc. Naturalmente, o Senhor Jesus falou muito. E acontecia. Falava e acontecia, sim, Senhor. Ananias, velho Ananias, aquele uma vez na vida foi ter com Saulo de Tarso, está em Atos 9, 17, e Ananias falou e aconteceu. Pedro falou, Atos 9. Paulo, repetidas vezes, falou e aconteceu. Enfim, temos de falar. É exatamente a palavra aplicada. Ou você fala ou escreve, se é o caso, você está escrevendo um lugar, mas dependendo do caso, nem sempre eu digo é preciso a gente falar a viva voz. Às vezes a situação pede viva voz. Nem sempre, às vezes eu procuro resolver mesmo no meu pensamento. Como Deus lê pensamento, e é Deus que faz a coisa funcionar, aí eu entendo que eu, por vezes, posso resolver, como de fato tenho resolvido casos só pensando. Como eu sentia que falar a viva voz poderia até piorar a situação, não iria melhorar. Você tem que procurar ouvir o Espírito Santo, a orientação dele, caso por caso. Mas entendo que essa autoridade que o Senhor Jesus nos dá sobre o inimigo é de suma importância que o povo de Deus aprenda como fazer uso disso. Quer dizer, está aí. Agora, o fato de estar aí não garante que nós vamos fazer uso. Quer dizer, nós aproveitar, nós fazer uso, aí é outra história. Nós temos que fazer. A parte de Deus está feita. Está aí. A vitória está ganha, o poder está aí, a autoridade está aí. Só falta a minha parte de aproveitar, usar. E eu confesso que ainda estou aprendendo. Porque ninguém que eu saiba a mais, ninguém está falando dessas coisas. Não ouvi ninguém mais pregar essas coisas. Ninguém. Eu estou aprendendo fazendo. Como não tem ninguém para me ensinar, o que eu aprendo, eu repasso. Então, vocês estão pegando de graça coisa que às vezes eu paguei alguma coisa para aprender. Paciência. É assim mesmo. Nós vamos somando, né? Pronto, então, é isso aí. Vencer o mal com o bem. Eu entendo que é possível. Ainda estou querendo aprender como fazer a nível de governo. Fazer a meu nível pessoal, já estou mais ou menos caminhando. Agora, o problema mais agudo realmente é resolver problemas a nível de país. Aí é outra história, mesmo porque a briga é muitíssima maior. Mas, aos poucos, quem sabe? Estou aprendendo. Pode achar que não, mas estou. Enquanto tiver tempo, né? Sabe-se lá, tá bem? Agora, voltando ao texto, estamos chegando ao capítulo 13, versos 1 a 7. E aqui temos também uma questão um pouquinho desagradável por vezes, mas é isso aí, sumamente prática esta questão. Eu vou ler o parágrafo inteiro, 7 versos, que trata realmente de submissão às autoridades governamentais.
por pior que sejam, às vezes. Vamos lá agora ler a palavra. Cada pessoa deve sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não existe autoridade a não ser por Deus, e as autoridades que existem são estabelecidas por Deus. Portanto, aquele que resiste à autoridade está se opondo à ordenança de Deus. E aqueles que se opõem trarão juízo sobre si mesmos. Ora, os governantes não são terror para as boas obras, mas para as más. Então, queres não temer a autoridade? Pratica o bem e terás o louvor dela. Porque ela é agente de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, porque ela não porta a espada à tua. Porque é ministro de Deus, um castigador visando ira sobre quem pratica o mal. Portanto, é necessário submeter-se não somente por causa da ira, mas também por causa da consciência. É precisamente por isso que vocês pagam impostos. Eu acho graça, desculpem aí. Precisamente por isso que vocês pagam impostos, pois eles são servos de Deus, sempre se preocupando com isso mesmo. Ai, ai, ai. Portanto, deem a cada um o que é devido, a quem imposto, o imposto, a quem tributo, o tributo, a quem respeito, o respeito, a quem honra, a honra, até aí. Que Deus é soberano, é soberano. E que nada acontece aqui embaixo, sem Ele, nada acontece. Mesmo os governos horripilantes que existem, pensem aí vocês nos coitados dos venezuelanos. Que coisa, que calamidade. Mesmo, no entanto, as desgraças que existem e não faltam ao redor do mundo, nada acontece sem a permissão de Deus, nada, absolutamente. Por que Deus permite? Aí são outros 500. Você vai ver que tem toda uma história, uma sequência de mal praticado, de mal praticado, de mal praticado, de mal praticado, tudo isso dá força a Satanás e os demônios, então eles se instalam e a coisa não vai piorar. Só vai piorar, não vai melhorar, quis dizer. Quando as coisas funcionam mais ou menos, então é isso, né? Quer dizer, o governo existe para promover o bem, segurar o mal, dar condições assim, a infraestrutura para você ter escola, você ter hospital, segurança. É isso que o governo deve fazer. E para fazer essas coisas, naturalmente, o governo precisa de tutu. Eu ri até quando eu li, porque eu acho, sempre se preocupando com isso. Você não conhece certamente nenhum governo que não quer dinheiro, né? Todos os governos que eu conheço gostam de dinheiro, quanto mais melhor. Aí, bom, que eles precisam, tá. Que poderiam fazer melhor uso, aí também podemos concordar, não é? Mas, voltando mais aqui para cima, quando o governo funciona do jeito que era para funcionar, então deve punir o mal, reconhecer o bem, proteger tal bem, é assim que deveria ser. A questão prática para nós, no entanto, é o que fazer quando um governo, e nós, quer dizer, um governo debaixo do qual a gente se encontra, quando um governo vai promover o mal abertamente. Por exemplo, há pouco tempo, o nosso Supremo Tribunal Federal criminalizou a homofobia. Isso já existe em outros países. No Canadá, faz tempo, pastor parando
na prisão porque pregou aquilo que a Bíblia ensina a respeito do homossexualismo. Pregou, parou na cadeia, porque... E você sabe que na China hoje os cristãos são duramente perseguidos, qualquer país muçulmano também. Os cristãos duramente perseguidos, por sinal, pelo próprio ensino do Alcorão, o próprio pai tem a obrigação de matar o filho se o filho deixar a religião dele se converter. Está no Alcorão. O pai é obrigado a matar seu próprio filho. Então, a questão, o que a gente há de fazer quando debaixo de uma autoridade que promove o mal, que é contra Deus, que é contra o bem, que é contra nós, que é contra tudo que é decente, que... Aí não é tão fácil assim. A solução que eu tenho para mim, que eu coloco para quem quiser aproveitar, a gente precisa ouvir o Espírito Santo caso por caso. Agora, negar o que a palavra de Deus ensina, não vou negar. Então, chegando a hora, por exemplo, se eu pregar assim uma baita mensagem contra o homossexualismo, portanto, de repente, então sou denunciado, então vem guarda para me prender. O que eu vou tentar fazer é meramente inutilizar os guardas, quer dizer, mandá-los ficar paralisados ou cegados, ou, quer dizer, meramente tornar impossível que eles procedam contra a minha pessoa. E se chegar mais longe, eu vou até onde for o caso, até o Supremo Tribunal, se for o caso. Procurando usar a autoridade de Cristo contra o mal. Quando uma coisa que é má, claramente má, certas leis que existem já são leis más, estão defendendo o mal, eu entendo que qualquer cidadão decente, responsável, tem a obrigação de rejeitar leis más, leis perversas. É uma questão de coerência. Eu, servo do soberano Deus, não hei de obedecer uma lei que é perversa. Claramente perversa. Vem aí a desobediência cívica. Nós podemos ser passivamente desobedientes. A questão, no entanto, é exatamente quando a punição vem contra, quer dizer, uma punição agressiva vem contra. Alguém vem para me prender ou como queira. É óbvio, você lendo mesmo no próprio Novo Testamento, nem sempre Deus salvou as pessoas da prisão. Quer dizer, lá foi Paulo e Silas, apanharam bastante, Deus fez uso daquilo, mas no momento não foi nada agradável para eles. E assim, quer dizer, várias vezes o próprio Paulo foi apedrejado, então outras coisas, e Deus não livrou ele. O apóstolo, o Tiago, filho de Zebedeu, foi o primeiro a ser martirizado. Ele foi executado por Herodes. Deus não salvou Tiago. Como também todos os cristãos que foram martirizados lá através do Império Romano, leões, estaca, enfim, não faltou milhares de cristãos sendo assassinados e Deus não livrou, não livrou. Se, até onde eles tentaram se valer do poder de Deus, também não estou sabendo. No caso, após Herodes matar Tiago, ia matar Pedro, colocou Pedro na prisão, aí Deus resolveu tirar Pedro. Deus tirou Pedro da prisão. Mas nem sempre. Na minha própria experiência, eu estou querendo ser prático, não adianta eu ficar aqui nas nuvens, temos que descer aqui para ver como...
eu vou dizer com toda franqueza, toda honestidade, que tem hora que eu falo que funciona e tem hora que eu falo que não funciona. Quer dizer, aparentemente nada acontece. Como é que eu explico isso para mim mesmo? Eu explico da forma seguinte, eu digo para mim que quando funcionou, é porque Deus abonou a minha palavra. Quem faz funcionar? Então, Deus abonou a minha palavra e quando não, é porque Deus não abonou a minha palavra. Por que não? Porque não era o que ele queria naquele momento. É aquilo que está lá duas vezes. Uma vez Jesus falou só para Pedro, outra vez ele falou para todos os discípulos, disse, o que amarrardes na terra, terá sido, é o texto grego, nada de será, não, terá sido amarrado no céu. Nós não estamos mandando em Deus, nós estamos fazendo aqui o que Deus já mandou fazer lá. Então, o que desamarrar, de soltar, libertar, terá sido desamarrado. Nós aqui estamos meramente fazendo funcionar uma coisa que Deus já determinou. Então, quando eu mando uma coisa acontecer e não acontece, eu entendo que eu quis fazer uma coisa que Deus... Eu quis amarrar uma coisa que Deus não tinha amarrado. Então, não funcionou. O ideal, eu digo, é eu progredir na minha intimidade com Deus, de sorte que eu erro menos, quer dizer, que eu já estou sentindo, já estou percebendo o que Ele quer para eu não ficar jogando palavra fora inutilmente. Mas eu digo com toda franqueza, estou aprendendo. Eu fico quebrando a cara, faço e não acontece, quer dizer, falo, não acontece, mas outras vezes acontece. Então, estou indo, estou aprendendo. Mas eu creio que é esse o caminho. E como ninguém pode andar com as pernas do outro, eu posso falar da minha experiência, mas cada qual tem que aprender a andar com Deus. Você tem que andar com as próprias pernas, você não pode andar com as pernas do outro. Então, você pode aprender com o outro, mas cada um tem que aprender como quer dizer, é você com Deus. Então, terminando aqui no verso 7, então diz assim, portanto, deem a cada um o que é devido. A quem imposto, o imposto. A quem tributo, o tributo. A quem respeito, o respeito. A quem honra, a honra. Quando estamos assim numa situação que o que a pessoa merece mesmo é repúdio, aí temos que ser guiados por Deus para saber exatamente como havemos de fazer caso por caso. Eu não tenho uma resposta tranquila, já disse, eu estou aprendendo, estou tentando, estou fazendo. Quando não tem um roteiro já lindo, pronto, nós temos que aprender fazendo. A gente aprende fazendo. A gente erra, a gente pisa, levanta, prossegue, faz outra vez. A gente vai aprendendo e vai melhorando. Ah, sim, a gente vai melhorando. Eu acerto mais agora do que antigamente. Estou aprendendo. Vamos prosseguir mais um pouquinho, então. Aqui é só 3 versos, capítulo 8, versos 8 a 10, falando sobre o amor. Estamos ainda no capítulo 13 de Romanos. Lendo então a palavra de Deus, não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Com efeito, agora vai citar
os mandamentos, né? Não adulterarás, não assassinarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás e qualquer outro mandamento. Todos se resumem nesta palavra, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. O amor aqui é o amor ágape. O amor ágape é uma atitude da vontade pela qual você resolve procurar o bem-estar do outro. Não significa necessariamente emoção, não que você esteja emocionalmente envolvido com a pessoa, ou não é questão de afeto. Você pode gostar, mas não é a essência, não é a ideia, quer dizer, procurar bem-estar. Então, quando aqui fala de amar todo mundo, é esse amar, o amor ágape. Não devemos dever nada a ninguém, no caso, principalmente dinheiro, mas amar, temos que amar os outros, quer dizer, procurar o bem-estar dos outros. Exatamente, vai aí. Quem ama o próximo, nesse sentido, está cumprindo a lei, porque essas leis de Deus, que não adulterar, não assassinar, aliás, e é isso aí, não assassinar. A sua Bíblia diz não matar. Essa palavra, essa tradução é totalmente inadequada. O vocábulo hebraico não significa isso, significa assassinar. Porque tem vários tipos de matar que o próprio Deus até manda. Então não se pode proibir assim matar num sentido total global. Não. É questão, você tem que saber o que tipo de matar. Tem coisas que tem. Se queremos comer uma galinha, temos que matar a galinha, óbvio. E assim noite adentro. A questão no Decálogo, os 10 mandamentos, é não assassinarás. Muito claramente, tanto em hebraico como em grego. Não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Então, obviamente, todos esses procedimentos, se eu incorrer em qualquer, eu estou fazendo mal ao outro, né? Eu não posso furtar sem fazer mal a alguém. Quer dizer, estou tirando a coisa do outro. Então isso é negativo. Dar falso testemunho, enfim. Cobiçar, a dificuldade é que quem cobiça, muitas vezes, não fica só no pensamento, quer dizer, dá pernas à sua cobiça, seu desejo, quer dizer, às vezes aí ele vai até, oi, ele está pedindo aí a palavra. Um pouquinho. Segura aí. Pronto. Gilberto, mas o senhor teria alguma explicação para o contrário não existir? Isto é, o livro de Êxodo não prevê como mandamento amar a Deus e amar o próximo? Quer dizer, o contrário a gente vê, né? Se você não fizer todas essas coisas é porque você está amando. Mas por que não tem isso expressamente no livro de Êxodo? No Decálogo? Mas tem hora, olha. Onde está? Está no começo. Amarás o teu Deus. Agora, o próximo, sim, isso é só... Não, o número 1 está dizendo, não terás outros deuses diante de mim. Não está dizendo amarás o Senhor teu Deus. A palavra amor não está no texto. Sim, Não teria alguma explicação para isso? Eu me equivoquei. Existe, sim. Se não está em Êxodo, está em Deuteronômio, que Deuteronômio significa a recapitulação da lei. E o próprio Jesus citou isso várias vezes. Amarás ao Senhor teu Deus com todo o coração, toda a alma, Então está aí com todas as letras. Amar. Amar o próximo está em Levítico, onde está Levítico 19 e verso 18. Não está em outro canto. Curiosamente não, mas está em Levítico. Já que você levantou a questão, vamos a Levítico 19
e verso 18. Estou aqui também, lamento muito. Quer dizer, é repetido no Novo Testamento, sim. Mas aqui, Levítico 19, verso 18. Não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos de teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou Jeová. Ou seja, o fato de não estar no decálogo, que seria o principal, né? Está só como uma repetição, que é o Deuteronômio, não te traz nenhuma... Absolutamente tem nada a ver. Nós temos que levar tudo que a Bíblia tem e não meramente um pequeno pedaço. O próprio Deus, querendo comunicar conosco, ele se vê obrigado a aceitar a limitação que nós somos obrigados a aceitar, exatamente a limitação da nossa linguagem. E o problema é que nós, os seres humanos, não podemos produzir sons a não ser de forma linear. Então, a nossa comunicação é fatal e forçosamente linear, e a consequência disso é que é impossível você dizer tudo ao mesmo tempo. Impossível. Então você fala um pedaço da coisa, você depois fala outro pedaço da coisa, você fala um terceiro pedaço. Não é possível falar tudo ao mesmo tempo. Nem Deus consegue. Por que não? Porque ele está limitado por nossa linguagem, assim como nós. Então, ele querendo falar usando a nossa linguagem, ele é limitado que nós. Então, é impossível Deus ter falado tudo no decálogo. Mas ele colocou com hierarquia maior no Novo Testamento, né? Ou seja, como se fosse o principal. Aliás, ele disse isso com todas as palavras, com todas as letras. Aí a mim me causou estranheza e isso não está no decálogo. Eu lamento a sua estranheza. Mas não muda o fato de que o próprio Deus, em outro momento, fez registrar que temos que amar a Deus com todo o coração, e toda a força, toda tal e tal, etc. Sim. E é uma coisa que os próprios fariseus concordaram com Jesus, quer dizer, era um consenso, tanto mesmo entre os... Aí é forte, né? Para que o fariseu concordar. Que eram os teólogos da... Não, mas é o principal, exatamente. Porque um fariseu perguntou: o que preciso fazer para herdar? Aí Jesus: o que você lê na lei? Aí eu falei: amarás o Senhor. É isso aí, faz isso e você está bom. Exatamente. Então, está aqui no verso 9 ainda: qualquer outro mandamento, todos se resumem nesta palavra, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso, os mandamentos que têm a ver com o nosso relacionamento com os outros, não tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. E a questão que o Marcelo levantou de amar Deus, aí não é eu com você, aí é eu com Deus. Aí é outro âmbito, é outra equação, aí é diferente. Mas quanto a nós, entre seres humanos, exatamente, amarás o teu próximo. Quer dizer, assim como eu não quero fazer nada que vai me prejudicar a mim, eu não devo também querer fazer nada que vai prejudicar ao outro, meu irmão principalmente. Assim, a gente precisa tratar as pessoas com respeito, com atenção, procurar o bem dentro das medidas do possível, é claro. Mas o verso 10 então diz assim, tranquilamente, não? O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento. Eu queria colocar de passagem aqui o vocábulo grego, aqui no verso 10, que eu traduzi por cumprimento, perfeitamente também tem o sentido de complemento, que também dá um bom sentido. O amor é o complemento da lei, isso também é possível. As duas coisas são verdade. Então, quando a gente encontra uma ambiguidade no texto, às vezes eu prefiro, se possível, aproveitar as duas possibilidades. No caso aqui, funciona. Pronto, vamos agora prosseguir ao verso 11 a 14. Aí vamos terminar o capítulo 13, vejam só. Só que é um capítulo curto, né?
11 a 14. Está falando de vestir Cristo. Além disso, conhecendo o tempo, já é hora de sermos despertados do sono, porque agora a salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando e o dia se aproxima. Livremo-nos, pois, das obras da escuridão e vistamo-nos das armas da luz. Comportemo-nos com decência, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em promiscuidade sexual e libertinagens, não em discórdia e inveja. Antes, revestam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam providência para a carne, visando concupiscências. Olha, se foi assim há 2000 anos, calcule hoje. Está na hora de despertar do sono. E aqui, aí a voz é passiva, quer dizer, alguém nos despertar, alguém nos sacudir. Acorda aí! Obviamente, todo dia que passa, a nossa salvação fica um dia mais próximo. Claro, não há nenhum segredo nisso. Mas quando diz aqui no verso 12, a noite está quase acabando e o dia se aproxima, como assim? O que será que está aqui sendo tratado? Eu entendo, comparando com aquilo que a Bíblia diz em outros lugares, que, no caso, a noite é a vida neste mundo tenebroso que nos cerca, no qual nós somos obrigados a viver, e o nosso dia será exatamente a nossa promoção, a glória lá, que vai ser o nosso dia. E aqui embaixo ainda está meio escuro, cai lá. Eu digo assim que para um servo de Cristo, quando ele morre fisicamente, exatamente acabou a noite dele. Isto é para servo de Cristo. Não estou falando do outro, né? Mas quem é de Jesus, a morte é simplesmente, estamos passando daqui para lá. É simplesmente o caminho para chegar no céu, na glória. Aí é o nosso dia. Aí é que vai. Acabou a nossa noite. Como alguém disse, eu também concordo. Um servo de Deus, ele queria morrer enquanto dormindo. Que aí, então, ele dormir dizer boa noite a este mundo, e ele acorda no céu, bom dia, bom dia, céu. Seria realmente a maneira mais agradável de fazer a transferência, né? Morreu no sono, beleza, não? Então, nesse sentido, o meu dia está se aproximando, acho, né? Porque, afinal das contas, 85, já estou na prorrogação, estou bem, graças a Deus, mas sabe-se lá. Quer dizer, por que será que nós temos medo de morrer, hein? Nós dizemos, pessoal, nós cremos no céu, lá vai ser joia, tá? Mas ninguém está com pressa, né? Você já observou? Ninguém está com tanta pressa de sair daqui, não. Eu acho até uma falta de coerência lá. Às vezes é porque tem um tiquinho de dúvida, será que, como é que vai ser esse negócio mesmo? O dia se aproxima. Então, agora o que vem depois podemos entender tranquilamente. Livremo-nos, pois, quer dizer, das obras da escuridão. O que podemos melhorar já aqui, nesta nossa vida aqui, podemos já nos livrar das obras da escuridão. Estamos cercados por escuridão, mas ninguém tem que concordar ou acompanhar. Podemos rejeitar as obras da escuridão. Então, fala aí várias coisas. Você está pedindo a palavra? Não. Mas antes, vamos ver aqui esse tal negócio que termina o verso 12 e fala das armas da luz.
diz para vestir armas da luz. O que seria isso aí, hein? Como assim? Armas, e é plural, não é uma só, não é arma singular, não, é arma plural. Armas plural, armas da luz. Eu confesso que não tenho uma resposta pronta, não. Mas luz acaba com a escuridão. Se alguém fosse assim desligar aí a luz, porque já está meio escuro lá fora, então aqui ficaria imediatamente meio escuro. Mas ligou, quer dizer, a luz afugenta a escuridão, acaba com a escuridão. Onde tem luz não pode ter escuridão. A escuridão, enfim, é somente a falta de luz. Bom, pois não, agora ele está pedindo. O capítulo, o versículo 13 e 14, não seria uma explicação do que são as armas da luz? Como assim? O que seria armas da luz? Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem bebedeiras, nem... Sim, o nosso exemplo de não fazer certas coisas seria um tipo de luz, sim. Se eles estão fazendo e nós recusa, não, eu não. Sim, é um testemunho nesse sentido. Mas o simples fato, se nós nos comportarmos, levar a vida querendo ser, como Jesus disse, nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. Se a gente procura ser mesmo luz e sal, luz afugenta escuridão. E se eu então estou sendo luz, mesmo a gente percebe isso, que quando tem alguém que é realmente uma pessoa santa, nesse sentido, assim, uma pessoa temente a Deus, pessoas do outro lado não gostam de estar perto, não, quer dizer, se sentem incomodados, é uma presença, e às vezes fazem por onde se livrar, inclusive, dessa presença. Mas é isso mesmo, quer dizer, nós havemos de incomodar o mal. A nossa presença deveria mesmo incomodar o mal. É isso aí. Nós sermos luz. Luz incomoda o mal, afugenta o mal. Agora, a luz em si é uma arma contra a escuridão. Agora, eu não sei explicar por que a arma está plural. Armas, não sei explicar isso. A própria luz em si é sim uma arma. A sal, a dificuldade é que sal tem várias funções. Sal preserva, enquanto assim carne, por exemplo, sal dá sabor, quer dizer, na medida certa, você não pode exagerar. O que nem se comenta sempre é que sal dá sede. Sal dá sede, por isso que se você está jogado no mar, você não pode beber a água do mar, só vai ficar pior. Não pode beber a água do mar, porque é salgado, e vai piorar. Sal cria sede. E nós deveríamos, nesse sentido, fazer aquilo que nós somos, deveria criar sede no outro, de ter o que nós temos. Então, mas agora, então, obviamente, isso aqui nem seria preciso insistir, havemos de nos comportar com decência. Quer dizer, óbvio que orgia, beber, não, isso aí é da escuridão, é do inimigo. Obviamente, nada disso nós devemos praticar, nem sequer a discórdia e a inveja. Inveja, assim, a discórdia por si só. Às vezes temos de discordar com certas coisas. A questão, a solução positiva está exatamente no verso 14. A gente deve se revestir do Senhor Jesus Cristo. Como assim?
Eu entendo que na minha maneira de ser, o meu jeito de me comportar, eu devo refletir o caráter de Jesus. Eu deveria me comportar do jeito que ele se comportaria, ter as atitudes que ele teria. Quer dizer, uma representação daquilo que é Jesus. É isso, no meu entender, é o vestir. Quer dizer, por quê? Quando você coloca uma roupa, é isso que o outro vê, né? Você não está vendo minha pele, você está vendo aqui a minha roupa, a minha camisa. Então, quando a gente veste Jesus, o que o pessoal está vendo é Jesus. No caso, o caráter dele, os valores dele, o jeito dele, é isso então que deveríamos estar refletindo nos nossos relacionamentos, no nosso andar. Agora, quando aqui, terminando o verso 14, fala de não fazer providência para a carne, temos que completar com as últimas duas palavras, visando concupiscência, porque óbvio é que nós temos que comer, nós temos que beber, lamento, mas é assim mesmo. Então, tem necessidades físicas que não tem jeito. Para você manter a vida, a dificuldade é quando alguém abusa, é o abuso dessas necessidades físicas, e aqui dá a ideia de abuso exagerado, quer dizer, o pessoal está abusando. Então, exatamente, comer não é pecado, mas abusar sim, assim por diante. Nossa, estamos andando muito. Amém? De repente chegamos ao término de Romanos, mas não hoje. Agora vamos ao capítulo 14. Aqui, até o verso 9, é tudo a respeito daquilo que poderíamos chamar de a lei da liberdade. Mas eu dividi em 2 parágrafos. Eu vou ler então só versos 1 a 4, aí vamos ver como ficou. Paulo escreveu, então, recebam o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controversos. Um crê que pode comer de tudo. Já o fraco come só legumes. O que come não deve desprezar o que não come. E o que não come não deve julgar o que come, porque Deus o aceitou. Quem és tu para julgar o servo doméstico alheio? Para seu próprio Senhor ele fica em pé ou cai. Aliás, ficará mesmo, porque Deus é poderoso para firmá-lo. Só até aí. Depois o assunto prossegue, mas vamos ver aqui. Havemos de evitar, creio eu, querer assim mergulhar demais em assuntos difíceis e profundos com um recém-convertido, alguém que está chegando. Vamos com calma, quer dizer. Você começa com as coisas mais fáceis e não com coisas difíceis, com coisas complicadas, que aí você vai confundir o coitado. Não, vamos com calma. Ele é fraco na fé, ou ele é novo na fé. Não. Deixa os assuntos mais problemáticos para outro momento. Deixa o sujeito crescer um pouco. Tal. Então, um dos problemas é exatamente o que se pode fazer e o que não se pode. Também aqui o caso, um come tudo, no caso come carne, já o outro só legume. A dificuldade cruel é que simplesmente não faz diferença. Não faz diferença. Você come carne e você vai para o céu. Você come só legume e você vai para o céu. Moço, não faz diferença. O que pode fazer diferença, sim, é na sua saúde física. Sim. Você come certas coisas que era melhor não comer, aí você paga seu preço. Mas nem por isso você vai para o inferno. Não é uma questão da sua salvação. É uma questão de
Mas você sabe que as pessoas gostam de brigar, ou pelo menos discutir, tal. Então, como eu confesso que não faço questão de uma picanha cai lá, um filé mignon, tal, não. Agora, a partir do verso 5 vai me dificultar a vida um pouco. Mas vamos primeiro aqui no verso 3, que é exatamente o que acontece. É exatamente isso que acontece. O que acontece? Aquele que come despreza o outro que não come. É isso aí, exatamente. Ele é fraco. Não. Já o outro que não come, acha que é mais espiritual, então ele julga o outro que come. Não, porque você é carnal, você não está levando a sério. A dificuldade é que Deus é que aceitou os dois. Sim, ela está pedindo. Aí. Gilberto, nesse versículo 2, eu não poderia entender que seria além dos irmãos que são novos convertidos e sim de doutrinas? Por exemplo, tem várias congregações, então um ensina mais voltado na palavra, o outro é mais voltado, sei lá, para o emocional. Então, não seria uma questão de não julgar a doutrina de cada congregação e não desprezar o irmão por não estar tão... Dependendo do assunto. Dependendo do Sim, assunto. Coisas assim, que nem esta, não devemos não, claro. Então, e aí vai, né? Tem comunidade que as mulheres têm que colocar coisa na cabeça. Perfeito. Qual é o problema? Se ela quer colocar, que coloque, ora. Qual é a dificuldade? Não há porque eu ficar brigado. Não, quer colocar. Se eu não coloco também. Mas agora, doutrina fundamental, aí não. Aí nós temos que brigar, né? Tem que fincar o pé. Mas aqui são essas coisas exatamente que... você sabe, quer dizer, a questão de roupa. Tem igreja que homem só com manga comprida, por favor. Ou então mulher só com saia, assim, calça não, onde já se viu. Né? Então, essas coisas, você sabe, tem o que às vezes chamamos dos costumes, o costume da igreja. Pronto, eu digo que costume não se discute, assim como diz o ditado, gosto não se discute, costume não se discute. A dificuldade é quando atrapalha. Aí é que vamos ver, chegando lá a partir do verso 5. Mas primeiro, Deus está aceitando todos os dois. Aquele que come e aquele que não come. Então, calma aí. Calma. Tem aqui no verso 4 uma questão bastante séria que eu entendo e também fundamental. Que eu mesmo, que como eu sou um tipo meio crítico, eu tenho que me relembrar, eu a mim, constantemente. Eu digo, eu não sou dono de ninguém. Essa é a questão. A gente acha que, não, eu não sou dono de ninguém, nem de mim mesmo, aliás. Mas então, às vezes a gente quer funcionar como se fosse dono do outro, tem que mandar no outro. Não. Verso 4 quis dizer, estou no capítulo 14. Quem és tu para julgar o servo doméstico alheio? E a palavra servo doméstico aqui é exatamente isso. Não é a palavra escravo, que é outro vocábulo. Não é também o vocábulo ministro ou diácono, que é outro vocábulo. Aqui é um vocábulo específico de um servo doméstico. Isso aí é alguém que está dentro da casa. Ele trabalha dentro da casa. E, obviamente, ele tem que dar satisfação ao dono da casa, óbvio. E não tem que ouvir, assim, palpite de quem é de fora. Pois não. Isso aí não estaria dizendo o seguinte: cada um de nós somos servos de Deus. Então, se você está implicando com o irmão,
Você está implicando O escravo do outro. com o escravo do outro, quer dizer, e o outro é Deus, né? Deus é que é o... Exatamente. Então... Exatamente. Isso exatamente. Você entendeu. Não, porque está aqui, ó. Está aqui, assim que vai terminar o verso. Não? Quem és tu para julgar o servo alheio para seu senhor, seu próprio senhor, o próprio dono dele, é que ele fica em pé, ou cai, se for o caso. Agora, atenção para como termina aqui o verso. Aliás, ficará mesmo, porque Deus é poderoso para firmá-lo. Exatamente. Como é que Deus tem a ver com... É porque por trás, exatamente, é o nosso caso. Cristo é o Senhor da igreja, então Ele é o dono de todos nós. Exatamente, não é da minha competência julgar você, porque eu não sou dono de você, você tem outro dono. É da competência de teu dono cuidar, assim, manter você na linha. Não é competência minha, é dele. E vice-versa, e assim por diante. Agora isso aí não é tão fácil, mas vejam vocês quanta energia nós jogamos fora, quanto tempo nós jogamos fora, nós brigando por exatamente essas questões assim secundárias, assim, costume, questões que não implicam realmente na salvação e talvez nem mesmo no crescimento espiritual, dependendo do caso. Mas é que nós gostamos de brigar, né? Eu gosto de impor a minha opinião aos outros. Afinal das contas, eu sei mais do que os outros, eu sou mais inteligente que os outros. Nós gostamos, né? A gente gosta. Calma. Eu já disse, eu tenho que me relembrar. Não sou dono de ninguém, nem de mim mesmo. Pronto, já. Eu vou pedir licença para deixar, já está quase na hora aqui, 6:30, então eu vou deixar os versos 5 a 9 para a próxima vez, permitindo, porque aí vai ter coisa que eu quero destrinchar com calma, não quero ir correndo, porque agora eu teria que correr. Então, tudo bem? Podemos deixar assim? Que Deus nos ajude e abençoe a todos.